Olá, galerinha muito louca dessa internet! Hoje vamos fazer o breakdown, o making off da edição do clipe Dança do Robô. Dança do Robô. Mas primeiro eu preciso de um café. Então vamos começar. Outra caneca porque aquela rachou, então tivemos que improvisar. Eu recebi do Branco o clipe já editado na questão de as cenas no lugar certo. Então ele mandou uma edição bruta, que é o guia, e aí em cima desse guia eu coloquei os efeitos e coloquei tudo mais com base no que ele me mandou. Então vamos começar do começo, porque é sempre um bom lugar para começar, não é mesmo? A primeira cena é a do Branco produzindo a música, aí corta pro portal abrindo, que é a primeira cena com bastante efeito também. Antes de tudo, essa é a timeline, então não é nada muito complexo, mas tem um pouquinho de coisa aqui rolando, né? Voltando pro portal. A cena original é essa daqui, né? Então, só o fundo verde, a câmera dando zoom, e aí a gente vai construindo por cima. Então a primeira coisa que eu fiz foi tirar a parte verde, né? Fazer o chroma key. Aí eu deixei de fundo um background de glitch mesmo rolando, que né, o clipe inteiro tem esse tema de glitch, de robô e tal. Então, achei que combinava. Aí entra esse portal parecido com o do Doutor Estranho, que é só um portal aqui que eu peguei. E junto com esse portal, eu coloquei um sonzinho, sabe aquelas serras? Serra elétrica, solta bastante faísca. Achei que combinava. E também tem um som parecido com de lâmpada falhando, meio, sabe? Ó, é esse som aqui. E aí por cima entra o portal mesmo, que também é só um portal que eu peguei com tela verde, que é esse portal aqui. E o que eu coloquei em cima foi um efeito da Universe. É um preset que você pode pegar chamado Prism Displacement, que aí ele faz esse efeito meio RGB, que vai separando as cores aqui e tal, quer ver? Sim. Fora isso tem uma sombra aqui, né? Pra dar um efeitinho. E pro portal principal é isso. Por cima dessas coisas eu coloquei umas partículas. Eu gosto muito de partículas. Então é tipo uma poeirinha, né? Então tem umas poeirinhas rolando aqui, ó. E aí por fim tem uma camada que faz o camera shake, né? É o camera movement, que é fingindo que tem alguém segurando a câmera na mão, né? Ó, acho que dá pra perceber. E é isso para a nossa primeira parada, o portal. Continuando aqui no clipe, a gente volta pro Branco no estúdio. Aí ele ouve o barulho do fone e entra o título principal: Dança do Robô. Dança do Robô. E sobre o título eu recebi esse PSD do Branco que tinha o robô já recortado. Eu coloquei aqui, coloquei uns efeitos nos olhos dele, pra parecer que tá brilhando, parecer que tem laser saindo, e fica dando uns glitches. E também tem poeirinhas, porque eu adoro partículas, adoramos poeirinhas. Só isso, nada demais. Ele fica piscando mais ou menos na batida da música. Voltando para a timeline principal. Volta pro portal, mesma coisa de antes, só que temos o robozinho saindo do portal. E essa cena do robô, na verdade, é só essa, que é ele pulando. Isso foi só diminuir, fazer o robô, né, pequenininho e aumentar. Então, basicamente um zoom no robô. E eu coloquei esse blur, que é pra dar uma sensação de movimento, né? Então é um blur meio que indo pro centro. E aí o resultado final fica mais ou menos assim, né? Continuando. Corta pra esse close do robô, com esse fundo, né? O fundo de glitch de novo. Então sem o fundo esse é o take do robô só. E aí, né, a gente tira o fundo com o chroma key. E aí, o que acontece é que ele se duplica, triplica. Então dá um glitch, aparece outro robozinho do lado. Dá um glitch, aparece outro robozinho do lado. Só pegar, copiar. Então peguei, copiei. E eu coloquei outro efeito da Universe, que é esse Universe Glitch aqui. Então a gente ajusta aqui e faz os glitchzinhos. E aí aparecem outros robozinhos. Corta pro Branco tomando um susto com o robô. Aí aparecem dois robôs do nada. Eu viajei demais nesse clipe, talvez um pouco.
Então, também, mesma coisa de antes, eu só recortei e coloquei 2 robozinhos aparecendo em cima. Só um keyframe facilzinho dele se mexendo, né? Volta pro branco, e aí tem o robô fazendo a mesma coisa, fundo com glitch, e continua. Aí o branco vai lá apertar a mão do robô. Então, agora vai entrar uma parte bem viagem. Então vamos com calma, Então nessa cena que tá rolando é que tem o chroma key de novo. A gente tem um fundinho de espaço, né? Fundinho de espaço, um fundinho de glitch. E a cena original é assim, né? Só a tela verde. A gente tira a tela verde e coloca as coisas por baixo. Aí começa as viagens. Então aqui a gente sobe uma camada. Então a gente duplica o vídeo. E aí eu faço um masking nesse novo vídeo por cima do outro. Fez sentido? Mais ou menos o traço o contorno do branco. E aí eu coloco esse efeito que vai ser presente várias vezes durante o clipe, que é esse Holomatrix 2 da Universe. Que ele faz esse glitch azulado que tá nele, que parece um pouco estática de TV assim e tal. E aí eu coloquei esse brilho por volta dele, né? Esse glow aqui. Legal. E aí na mão deles o que tá rolando é esse Spell Hit aqui, que é basicamente isso daqui, né? Uma mini explosãozinha, uma coisa meio mágica, sei lá. Que aí a gente vem e coloca aqui. Aí eu mudei pro azul, né? Mais ou menos. E coloquei um flare azul, que é isso daqui que vocês estão vendo aqui, né? Faz esses brilhos assim, ó. Sem com, né? Só pra dar aquela atmosfera. E aí isso repete, né? Fica fazendo esse masking, fica fazendo os brilhos, esse spell hit fica na mão deles. E na terceira vez ele é possuído pelo robô. Mais ou menos isso. E aí continua o clipe, dá um zoom. E na hora do eu duplico também o vídeo e eu coloco aquele mesmo efeito do Holomatrix. Então se eu deixar só ele, é isso aqui, né? Então tem isso aqui rolando por trás. Então eu recortei onde tem a tela verde, né, pra ficar mais fácil. E deixei por trás do principal. Só pra ser como se fosse, sei lá, mais glitch. E aí vem essa cena aqui, cheia de coisa rolando. Uma aventura realmente para os olhos. Então o que tá rolando nessa cena é, de fundo continua o espaço aqui rolando, esse background aqui do espaço. E aí a gente entra com o robô e o branco dançando. Então o que é essa parte? A gente tem uma camada normal e uma camada com os efeitos. A camada normal é duplicando e espelhando eles dançando, né? Então o take original é esse aqui. Então a gente tem eles dançando aqui e aí eu duplico. Tiramos o fundo com o chroma key. E aí a gente duplica essa camada. E aí a gente coloca aquele efeito que eu falei antes do Holomatrix. Só que aqui eu coloquei para ele dar essas separações de cor, né? Então aqui tem um monte de cor rolando. E aí ele fica dando esses glitches dentro do glitch. Não sei aqui deu pra entender isso. Mas aí tudo que você controla aqui tem bastante opção de coisa pra você controlar. E de novo tem aquele camera shake rolando pra fingir que tá tudo se mexendo assim, que a câmera tá se mexendo e tudo mais. Só a camada de efeito puro é essa daqui. Meu computador vai travar um pouco porque ele não está aguentando muito isso, ainda mais gravando a tela. Então tenham paciência. Obrigado. Continuando. Estamos em 35 segundos do clipe. Aqui é a mesma coisa de antes. Então é uma camada duplicada e tal, com os efeitos por trás, né? Então só os efeitos ficam assim. Eita, não, travou tudo. Falei? E aí a gente tem uma camada de cima duplicada com um efeito de calendoscópio que vem do Final Cut mesmo. E aí a gente só ajusta pra ficar meio que nesse estilo. Porque dá pra mudar bastante, por exemplo. Ele começa a transformar, né? Como que vai repetir as coisas, basicamente. Volta pro mesmo efeito daquele. Pode não parecer que tem muito rolando, mas tem também esse efeito de duplicação. Duplicagem? Falar? Não sei. Então, enquanto a Cláudia tá aqui olhando como se fosse o relógio, né? O branco tá dançando e por trás dele tem outro branco dançando, que é o de efeitos, né? Então fica aqui rolando a versão de efeitos dele embaixo da versão normal, basicamente, né? Chroma key de novo, etc, bacana. Fechou. Ah, só uma coisa. E tem um frame rate diferente. Acho que aqui tá o frame rate do de efeito, acho que é 10 frames por segundo. E aí tem esse atraso que dá pra perceber, por exemplo, né? Então aqui ele ainda... Então o braço ele ainda não juntou com esse. Enfim, só pra dar esse atraso, pra ficar mais...
só pra parecer mais o efeito, basicamente. Então isso continua rolando, aí beleza. Essas cenas aqui vão ser mais desenhadas, com os efeitos de neon desenhado que eu vou explicar depois, não é mesmo? Então corta pra cá. Mais uma viagem. Então aqui a gente tem a cena do branco falando vai! Então aqui tem 4 brancos saindo de cada canto. E cada um deles tem aquele efeito Holomatrix lá que eu falei. E eles estão com a opacidade um pouquinho menor, que aí eles ficam mais transparentes, né? E de fundo tem o glitch rolando. Mas é aquela mesma história. É fundo verde. E aí a gente faz o chroma key, tira, duplica, coloca os efeitos, espalha. Tem um pouquinho, tem uma mini animaçãozinha, né? Que eles são as carinhas entrando. Eles aparecem rapidinho. E aí continua o clipe. Aí aqui a gente tem basicamente a mesma ideia anterior. Tem o branco e aí tem uma versão dele de efeito, que é essa daqui. Então tem uma versão que é só de efeito, tá recortada. Então o fundo, mesmo o fundo inteiro não sendo em tela verde, o fundo tá recortado e o branco tá recortado. Então a gente consegue separar melhor. Então a gente tem esse branco recortado aqui. A gente tira e deixa ele por cima do branco de efeitos. Tá fazendo sentido o que eu tô falando? Eu não sei, eu não me escuto enquanto eu falo. E aí é só um close, muda a cor do efeito, continua. Mesma coisa, e de fundo a gente coloca aquele efeito de calendoscópio lá pra espalhar. Então aqui tem isso daqui rolando. Bem psicodélico, realmente. Então aqui eu só peguei a cena do branco dançando e fiz ela dar um zoom ficando menor, né? Então um zoom out, assim. Ela começa grande e vai diminuindo. E aí tem quantos? A gente tem 4 brancos de efeitos. Então cada um individual, cada um de uma cor, cada um pouquinho atrasado. Mesmo sendo o mesmo take, a gente consegue fazer isso. Aí parece que são vários diferentes. Mas enfim, aí tem um branco verde, um branco um branco vermelho, um branco azul, um branco amarelo. Travou tudo de novo. Jesus. Eita nós. Continuando. Aqui é a mesma coisa. Aí tem esse glitchzinho aqui também, que troca as cores rapidinho, porque a música falha também. Pera aí. Computador, me escute. Aí. Viu? Dá esse glitchzinho. E aí continua. Robô dessa escada. Tem outra cena do branco dançando. E aqui é a mesma coisa. Tem o glitch rolando por cima. Eu fiz os keyframes pra ele ficar meio doidão, trocando de cor, dando esses erros aqui e tal. E aí continua o clipe. Rola aquele mesmo efeito do começo, que a gente duplica e sai o branco glitch por trás do branco normal. E aí rola aquela coisa também do começo. Então eu faço eu vou fazendo frame por frame o masking, né? Eu vou recortando o contorno da Cláudia e eu vou duplicando e colocando aquele Holomatrix por cima. Coloco esse spell hit aqui, que a gente já comentou. Então o efeito vai subindo, né? E vai dando esses choquinhos. Aí eu fui às vezes desenhando um pouquinho geométrico assim. Aí tem o glow, tem aquela mesma história, né? Tem o glow, tem o efeito do glitch. E aí o flare vai subindo, meio que como se fosse o raio, né? Então eu coloco um flare subindo. E aí tem umas horas que eu troco de cor também. Agora ele tá rosa, não tá mais azul. Agora tá laranja. Corta pra essa cena, como a câmera tá no tripé, eu coloco de novo aquele efeito parecendo que tem movimento na câmera. E aquilo continua. Então eu vou fazendo a masking aqui, vou trocando de cor. Vou fazendo outra masking, vou trocando de cor, vou movimentando um pouco o flare para dar essa sensação que tá se mexendo o raio, a eletricidade, seja o que for. E aí nesses gerais, como se fosse mais forte, eu dou um glitch geral, para dar tipo um pum, pum. Aqui o glitch de novo vai trocando de cor, vai do azul pro rosa. E aí tem essa cena deles dançando, de novo com aquele efeito da câmera se mexendo. E aí nessa cena, como dá esse tilt, né, como se fosse desmaiar, eu coloco aquele efeito de calendoscópio de novo para dar meio que uma desorientada. Então ele começa assim, acho que dá pra ver, né? Deixa eu separar aqui. Eu coloco ele com opacidade um pouquinho menor, só pra dar bem de leve. Dá até pra ver aqui, ó, a luva aparecendo no canto. Só pra dar essa sensação, né? Meio tipo... Aqui tá um pouquinho atrasado também. Então eu tenho a camada de cima um pouquinho atrasada, com o efeito do calendoscópio, com a opacidade um pouco mais baixa, rolando, pra ficar mais ainda estranho, mais tipo... Ai, meu Deus, né? E aí vai diminuindo até a hora que ele acorda. E aqui também o fundo verde dá um glitchzinho e desliga na hora que ele pega a câmera, como se estivesse quebrando a quarta barreira, né? Então os efeitos param e aí vira tipo o branco mesmo, né? E de fundo
Eu não tô falando muito da parte de som, porque são só uns detalhes, né? Então a gente tem só uns sonzinhos bem de levinho pra não atrapalhar a música, que é o principal. Então de vez em quando, dependendo, tem uns sonzinhos. Aqui é só um tom bem agudinho. E nas horas que tem o choque deles, quando eles se cumprimentam e dá todo o choque, tem os barulhinhos de choque, mas é bem levinho, então a ideia não é nem perceber, é mais ficar subconsciente mesmo. E aí, com as crianças, que ele vai fazer a mesma coisa. Vai passar o espírito da dança do robô. E aqui é aquela mesma história da Cláudia. Então, a gente faz o mask em cada um, coloca uma cor para cada um, né? Então tá duplicado. Aqui a gente tem a Laura, aqui a gente tem... Ai, computador! Aqui a gente tem o do Marcos. E aí a gente vai fazendo esse masking com o efeito do glitch e o flare para dar esse brilho. Então ele vai trocando de cor também. Aqui, deixa eu ir frame por frame nessa, porque a gente começa no rosto deles, né? Na mão, no rosto, aí vai indo pro corpo. E aí vai espalhando e vai trocando de cor e é uma loucura. Cada hora é um masking, cada hora é uma cor diferente. A gente vai indo de boinha. Aqui eu tentei fazer aquele padrão geométrico lá de novo. E vai dando glitch, a câmera... Coloquei mais movimento na câmera, né? Pra ficar tipo... Bzz, bzz. Essa é a minha explicação. Bzz. E a gente tem outro glitch geral pra dar essa sensação de um negócio um pouco mais forte. Repete essa cena, a gente faz de novo os glitches e tudo mais. Aí aqui tem o glitch geral, mas tem um mask bem de leve em que o glitch tá mais forte nas bordas, né? Então o centro do vídeo, onde tem as crianças e o robô, tá um pouco mais claro de ver, pra não ficar muito glitch, né, e não entender o que tá rolando. Aí a gente tem aqui um monte de robô duplicado, cada um com uma cor de novo, cada um com um glitch, e aí eles vêm dando esse zoom, e aí eles vêm dançando. Aqui até aí de boa, né, a gente duplica e vai fazendo efeito pra cada um. E aqui a gente tem o robô dançando com a família, mas quem é esse robô? Esse robô é o branco dançando. Então eu tirei, né, com o chroma key, fui fazendo os recortes, coloquei um pouco de blur pra tentar dar esse match no foco das cenas, né? Como elas são diferentes. E aí tem um pouco de cor. Então a gente tenta combinar essa parte escura aqui com outras partes escuras dessa cena. Então, por exemplo, a meia, a camiseta, outra meia aqui. E a gente tenta deixar mais ou menos parecido, para parecer que foi gravado na mesma cena. Tem de novo esse efeito da câmera se mexendo porque ela estava no tripé. E aí o portal abre, mesmo portal, só que ele de lado, né? Então a gente distorce um pouco, meio que vai adaptando para parecer que ele tá saindo da parede mesmo. Então é mais a parte de... como que fala? Perspectiva. Aí ele aparece aqui. Tem, de novo, as poeirinhas que eu tanto adoro. E tem uns sonzinhos de vento aqui. Tem um... né? E aí finaliza essa parte aqui. Então essa timeline aqui foi a de construção, mais ou menos, né? Então separar os clips, colocar os efeitos por cima. E aí a gente vai para a parte 2, que são os desenhos, que é a parte que demorou mais e também foi a mais divertida de fazer, no sentido que foi uma coisa nova para mim. Eu ainda não tinha feito essa parte de desenho e foi lá no After. Então vamos para o After. Fazia muito tempo que eu não mexia no After. Não muito tempo, mas fazia um tempinho que eu não mexia no After, então eu tive que reaprender. Eu acho que eu só vou pegar essa cena aqui para explicar, porque basicamente a técnica é uma só, que aí eu só repito dependendo das cenas, né? Então, onde tem espaço sem efeitos, sem os efeitos que a gente viu antes no Final Cut, eu pensei em colocar os desenhados aqui pra dar esse extra, né? Pra dar esse tchan. Eu acho que é bem legal. Então, por exemplo, essa cena aqui é assim. Eita, travou tudo. Então a gente tem esses efeitinhos aqui saindo. E aí o que eu fiz foi, eu peguei emprestado de uma amiga aquelas mesas digitalizadoras. E aí você vai desenhando, basicamente. Quer ver, ó? Se eu pego aqui, eu tô com o mouse mesmo. Mas se eu pego aqui uma cor, eu vou desenhando aqui, ó. Viu? Pronto. Aí a gente vai desenhando assim. Bate um frame, faz o contorno, bate outro frame, faz o contorno, vai desenhando frame por frame. E a ideia é você fazer de um jeito que dê pra perceber que tá tendo movimento, né? Então vai fazendo essa trajetória mais ou menos desses neons. E aí depois o que eu fiz foi duplicar essa camada com todos os desenhos, que aliás eu acho que deu quase 10 mil traços. Cadê? É que eu coloquei outros agora, mas tinha dado 9.900 traços. Então é um total de 9.900 traços assim no frame por frame. Então depois o que eu fiz foi, eu peguei essa camada com os desenhos, né? Todos os desenhos. Aí eu dupliquei ela e aí eu coloquei uns efeitos para parecer que dá esse neon, né? Então se a gente olha cru, é assim. E com os efeitos dá esse brilho. Que aí é mais coisa da Universe também, que é esse glimmer aqui, que
que ele faz essas estrelinhas. E aí tem o próprio glow, que é pra aparecer o neon, que ele brilha. E aí vai indo pro resto do vídeo. Como vocês podem ver, o meu computador não está gostando muito de After Effects junto com gravar a tela. Então eu vou fechar aqui o After Effects. E aí, depois de terminar os desenhos, o que eu fiz foi, eu exportei essa versão com os efeitos do Final Cut e com os desenhos, né? E aí eu passei uma cor por cima, fiz um tratamento de cor. E aí a gente tem a versão final, que foi a que vocês viram no YouTube. E caso você ainda não tenha visto, o link está na descrição, obviamente. Ah, e esses desenhinhos e tal foram inspirados no clipe do Jacob Collier chamado Sleeping on My Dreams, que eu assisti e pensei, putz, ia ficar muito da hora isso no clipe, que tem esses desenhinhos e tudo mais. Aí foi daí que veio a minha inspiração na parte da edição. E obviamente eu queria agradecer muito Branco. Muito obrigado por ter me chamado para fazer parte desse projeto, pela confiança e por tudo mais. Foi super divertido. E agora eu sinto que eu tenho esse conhecimento na cabeça. Eu sei fazer desenhos no After Effects. E isso é muito legal. Então, de novo, para quem não assistiu, o link tá na descrição. E se vocês curtem esse tipo de vídeo, se vocês querem ver mais, é só deixar aqui nos comentários. Eu posso fazer outros making-offs de outras edições que eu já fiz. E por fim, desculpa a ausência. Eu sei que eu fiquei um tempinho sem gravar vídeo, mas é que juntou um monte de projeto ao mesmo tempo, eu tive que dar atenção pra isso. Mas vamos voltando sempre que tiver um tempinho, faço um videozinho pra cá, e é aquilo, e é isso, e é tudo mais. Acho que é isso. Finalizar vídeo, como é que finaliza vídeo?